Olá, aqui é o pastor Lucas Salles e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesse dia, amém? Irmãos, dando continuidade à nossa série semanal sobre a tentação, né? Hoje eu quero abordar um tema muito importante, que é o tema das ferramentas, né, espirituais, as armas espirituais, para que possamos vencer e sairmos vitoriosos das tentações, não dando lugar e nem mesmo, né, cometendo ali o pecado. Como é que a gente resiste, né? A resposta está lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 17. Perdão, versículo 11 até o 17. Abra aí comigo ou acompanhe na tela. Diz assim a palavra de Deus, Paulo está orientando aos Efésios. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, primeira observação, as ciladas do diabo que ele se refere aqui é justamente isso, tá? As tentações, as provações, né, e aquelas tentativas, até mesmo usando pessoas, para tentar tirar nossa fé, nossa esperança no Senhor e nos enfraquecer. São conselhos muitas vezes, né? São palavras e tentações mesmo de acordo como nós estudamos naquilo que nossa carne deseja ou desejava, né? E nós precisamos estar revestidos de uma armadura, não uma armadura humana, mas a armadura de Deus, para que possamos ficar firmes. Por quê? Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, amém? Então, ou seja, a nossa luta não é contra o ser humano, nossa luta não é contra o sangue, contra a carne, nossa luta é contra os principados e potestades malignas, é contra o espiritual, irmão. Então, quando vier alguém te arguir, teu inimigo, começar a debochar de você, começar a fofocar, ouvir ali com palavras de maldição contra a tua vida, tua luta não é contra ele, irmão. Não perca tempo batendo boca, porque você perde a tua razão. Crente não tem razão, porque o nosso Pai é dono do ouro e da prata, Ele tem poder para matar, para ressuscitar. Ele é o Criador. Então, a partir do momento que eu tomo tendência para abrir minha boca e debater, eu caio em tentação, no que o inimigo queria. E ali eu perco ali a minha bênção, me estresso, causa um problema de saúde, muito provavelmente vai acontecer por conta do estresse, e ainda perco a razão. A melhor coisa a se fazer é ouvir e deixar Deus trabalhar. Não caia em tentação, na cilada de Satanás, porque a tua luta não é contra o sangue e contra a carne, não é contra a pessoa, é contra quem está agindo dentro dela. Então escuta, vai para tua casa, dobra o teu joelho e fala: Senhor, repreende aquele demônio que está na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa venha abrir os olhos e venha te conhecer. Ore para a libertação dessa pessoa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aleluia! Então a armadura de Deus não é somente para que a gente venha resistir e lutar, é para que quando a gente vença tudo, no momento que a gente venceu, a gente permaneça ainda equipado, inabalável com ela, para as futuras provações e tentações que vão nos advir. Porque, irmão, não vai parar. Você sai de uma luta, de uma batalha, de uma tentação, de uma peleja, tem um momento de descanso, né? E você daqui a pouco vai estar em outro, porque a luta do crente é constante. Quando isso vai acabar, pastor? Quando Jesus voltar, quando Jesus me levar, aí acaba, é descanso. Mas enquanto eu estou aqui, eu preciso permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também os capacetes da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e, para visto, vigiando com toda perseverança e suplicando por todos os santos. Amém? Então, o que Paulo vai nos recomendar? Ele vai fazer aqui o uso de um paralelo, né, de uma comparação com as armaduras romanas da época, porque ele tinha conhecimento. Então ele vai usar aqui, primeira coisa, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, né?
Então, ou seja, nós precisamos estar cingidos com a verdade e vestir a couraça da justiça. No crente, irmão, não pode ter engano, não pode ter mentira. No crente não pode ter injustiça. A couraça é aonde protegia o tórax dos soldados, o seu lado, as suas costas, era a couraça que ele botava ali. A justiça é a nossa couraça. Quanto mais nós somos justos, irmão, mesmo muitas vezes tendo que reconhecer os nossos erros, porque justiça é isso, é ser justo, irmão, seja assim. Não dê lugar para mentira no teu coração, porque você está expondo. Se eu tiro a couraça da justiça, eu exponho meus pontos vitais. E aí qualquer dardo inflamado do inimigo vai ser uma queda fatal. Então, seja justo. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Nosso calçado tem que ser o Evangelho. Salmo 119. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. É o que nos ilumina, é o que guia o nosso caminho. Então, meu calçado, a minha sandália, o meu sapato tem que ser o quê? A preparação do Evangelho da Paz. Eu tenho que estar fundamentado no Evangelho da Paz, nas boas novas, não nos velhos rudimentos, no Antigo Testamento, nas leis, nas coisas mundanas, não. Eu tenho que estar calçado no Evangelho para eu ter palavra na hora certa. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o escudo da fé, irmão, é o que apaga os dardos do maligno. E para você carregar um escudo romano, você não tinha que ter um bracinho que nem o pastor aqui não, Marco, não. Tinha que ter bastante músculo, irmão. Mas bastante músculo. Porque um escudo daquele pesava quilos e quilos. E o soldado tinha que ter suporte para segurar aquele escudo e ainda levantar ele para se defender. O que é os dardos inflamados do inimigo? Ele pode ser duas opções. Dardo, uma lança, né? Uma pequena lança que é projetada, que se lança, ou flechas inflamados com fogo. Eram as estratégias militares, eles botavam fogo em flechas, né? Botavam fogo ali, às vezes, em dardos e lançavam em cima do inimigo. E imagina que um dardo pegue na carne da pessoa e incendiava tudo. Então, quando Paulo usa aqui o termo dardos do maligno, inflamados do maligno, é o escudo da fé em Deus, a fé em Deus, no Evangelho, a fé em Jesus Cristo é que vai apagar esses dardos. Porque se eu perco a minha fé, eu me exponho. E se um dardo desse pega no mim, na minha vida espiritual, vai inflamar o corpo todo. E aí? Aí você vai se incendiar com as coisas do mundo, porque você perdeu a fé. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação é aquele capacete romano. Ele cobria não somente a parte da cabeça até a nuca, mas também os ouvidos. Aquela volta que faz assim, né? Então, ou seja, o capacete da salvação, ele é realmente utilizado para proteger não somente a cabeça, mas também, irmãos, aqui o ouvido. Então, nós temos que ter um entendimento, na verdade, de que eu preciso ter na minha mente focado o quê? A minha salvação. Paulo não diz em outra oportunidade, pensar nas coisas que são de cima. Lembra do céu, bota o céu como teu objetivo, que o céu venha tomar parte da tua mente. Quando você for tomar uma escolha, uma decisão, quando você tiver, você venha estar pensando no céu. Senhor, vai ser tão maravilhoso o céu, a salvação é tão maravilhosa. A gente tem saudade de um lugar onde a gente nunca esteve, né? Em consciência. Estivemos em espírito um dia, talvez porque nosso espírito vem de Deus, né? Mas nós não estivemos nesse corpo. Mas um dia vamos estar em corpo lá. Então a salvação tem que estar na tua mente. Uma vez que você perde a ideia da salvação, a mente da salvação, o pensamento na salvação, você perde a tua razão, o teu objetivo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia! Então a palavra de Deus, irmão, ela é o quê? A nossa espada de contra-ataque. Com o escudo da fé eu aparo e com a espada eu ataco. E qual é a arma de ataque do cristão? A palavra de Deus, a espada do Espírito. Então que você venha entender que tentação, primeiro, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar vestido, encoraçado, eu tenho que estar armadurado com as armaduras que eu acabei de relatar, espiritualmente falando, e eu preciso ter a espada do Espírito para contra-atacar. E como o crente contra-ataca? Pela palavra de Deus. Jesus Cristo no deserto, ele se valeu de contra-ataque somente, irmão, a palavra contra Satanás. Ele se defendeu com o escudo da fé,
porque a palavra de Satanás, o dardo inflamado dele, não fez efeito na vida de Jesus. Jesus não permitiu que fizesse efeito, que entrasse no seu coração, que penetrasse a sua alma, e ele contra-atacou o quê? Com a palavra. Então, lança-te daqui, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, transforma essa pedra em pão, nem só de pão viverá o homem. Irmãos, mais nítido do que isso não existe. Então, como é que eu vou vencer a tentação de Satanás na minha vida, os desejos da minha carne? Me defendendo, botando a salvação como primícia na minha mente, estando calçado no Evangelho, ler a palavra de Deus, calçado no Evangelho, saber para onde eu vou, ter fundamento, ter a couraça da justiça, sendo justo, sendo verdadeiro, me cingindo com a verdade, o cinto da verdade que sustenta toda a armadura da justiça. E o que eu faço? Tenho o escudo da fé. Eu preciso ter fé no meu Deus. E além disso, eu preciso ter meditação na palavra, eu preciso fazer o bom uso da palavra de Deus. Eu tenho que encaixar a palavra de Deus na minha vida em momentos certos. Por isso, leia a Bíblia, tire momentos para ler a palavra, se fundamente, porque no tempo de tentação, de prova, o Espírito Santo vai te trazer a lembrança da palavra certa no momento certo. E com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então, a arma para você vencer a tentação: palavra, fé, justiça, verdade, né? Evangelho e palavra de Deus e a oração do Senhor. Ore em todo tempo, em espírito de oração, não só pela tua vida, mas pelos santos. E você vai ver, irmão, que você vai ocupar tua mente com oração e não vai ter espaço para Satanás. Você vai vencer ele, para a honra e glória do nome do Senhor. Então eu profetizo na tua vida hoje, que você venha ter autoridade contra as tentações, que você venha se revestir hoje com as armaduras espirituais, que o Espírito Santo venha te complementar agora com as armaduras de Deus, para que você venha estar firme e resistir às astutas ciladas de Satanás. Eu profetizo um dia de vitória para você, em nome de Jesus.